Olá, eu me chamo Lorena da Mata, sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia e hoje nós vamos discutir sobre os conceitos gerais de pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica. Uma etapa muito importante dentro da cirurgia ginecológica são as informações e o aconselhamento pré-operatório. Baseado no histórico médico da paciente, exame físico, procedimento cirúrgico traçado e patologia, o aconselhamento pré-operatório ele deve incluir as várias opções alternativas de tratamento, como o tratamento expectante, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Quando optado por uma conduta cirúrgica, o objetivo do aconselhamento pré-operatório é esclarecer dúvidas sobre os procedimentos cirúrgico e anestésico. Para alguns procedimentos, particularmente aqueles que possuem desfechos variáveis e impacto na qualidade de vida, as expectativas e metas das pacientes também devem ser discutidas. Outro objetivo é fornecer informações sobre o plano de cuidado no pós-operatório. Então, após a paciente ser esclarecida sobre a proposta cirúrgica, as opções de tratamento e os seus riscos, ela deverá consentir à realização do que foi planejado. O registro desse consentimento ele deve ser documental, explicado e proposto pelo médico. A assinatura do termo deve ser feita de preferência no ambulatório e, naqueles casos de cirurgia de urgência, o consentimento ele pode ser documentado momentos antes da cirurgia, logo após a decisão médica. Quanto à avaliação pré-operatória. O objetivo da avaliação pré-operatória é determinar quais pacientes podem estar em risco aumentado de um evento perioperatório adverso. Os exames pré-operatórios, eles fazem parte do planejamento cirúrgico, porém muitas vezes eles são utilizados mais do que o necessário e uma pequena proporção dos resultados dos exames causará alguma mudança de fato na conduta médica. Por isso, nós devemos evitar esses exames pré-operatórios de rotina. Quanto à estratificação de risco, o objetivo da estratificação de risco é aumentar a sensibilidade e a atenção prestada aos pacientes com maior risco de complicações cirúrgicas, evitando sobrecarregar os sistemas de saúde com avaliações desnecessárias de pacientes com baixo risco de complicações. O sistema de classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia distribui os pacientes em categorias de risco com base nas características do paciente e ele tem sido internacionalmente aceito. Então, é classificado como ASA 1, paciente sem comorbidades, ASA 2, paciente com doença sistêmica leve, a exemplo de diabetes, hipertensão bem controlados, ASA 3, doença sistêmica grave, no caso de uma hipertensão mal controlada, e ASA 4, doença sistêmica grave, com constante ameaça à vida. Já o índice de risco cardíaco revisado estima o risco cardiovascular com base no tipo de cirurgia e utiliza também critérios clínicos. Quanto à cessação ou interrupção do tabagismo no pré-operatório. Então, embora a interrupção do fumo melhore a depuração mucociliar, a maioria dos estudos indica que é necessário um período de 8 semanas de interrupção do fumo para a redução das complicações pulmonares. Portanto, as pacientes elas deverão ser estimuladas a interromper o hábito de fumar pelo menos 8 semanas antes da cirurgia, especialmente aquelas com doença pulmonar obstrutiva crônica. Orientações sobre as medicações em uso. As medicações em uso, elas devem ser revisadas, já que várias substâncias, incluindo os fitoterápicos, eles podem apresentar interações com os medicamentos anestésicos. Mas, de forma geral, a maioria dos medicamentos devem ser mantidos até o dia da cirurgia. Então, aqui nós temos uma lista de algumas medicações que devem ser mantidas até o dia da cirurgia, como os beta-bloqueadores, digoxina, antiarrítmicos, antidepressivos, ansiolíticos e outras medicações de uso psiquiátrico, fármacos para tratamento das doenças de tireoide, contraceptivos e terapia de reposição hormonal, colírios, medicamentos contra a doença do refluxo gastroesofágico, anticonvulsivantes, fármacos para tratamento de asma, corticoides, estatinas e antihipertensivo. Os anticoncepcionais orais, eles podem ser descontinuados por 4 a 6 semanas se o procedimento for de alto risco para um evento tromboembólico.
Dentre os medicamentos que nós devemos descontinuar no dia da cirurgia, está medicamentos tópicos, hipoglicemiantes orais, exceto os inibidores da SGLT2, que devem ser suspensos 3 a 4 dias antes, e os diuréticos. A sildenafila deve ser interrompida 24 horas antes. E mal, eles podem ser continuados, mas nós devemos ter cuidado com as interações medicamentosas. Já os medicamentos à base de plantas, usados com frequência, eles podem ter efeitos deletérios no período pré-operatório. Eles podem intervir ali na cascata de coagulação e pode ter interações também com drogas anestésicas. O ideal é que se pergunte especificamente sobre o uso desses medicamentos à base de plantas, já que o paciente muitas vezes não divulga prontamente o seu uso. Então, a recomendação é interromper o uso dessas medicações uma semana antes da cirurgia. Quanto ao ácido acetilsalicílico, ele deve ser interrompido 7 a 10 dias antes, em algumas situações, quando o risco de sangramento é maior que o risco de trombose, em procedimentos com consequências graves, caso ocorra sangramento, por exemplo, intracraniano, ou quando ele é usado para profilaxia primária, não tem doença cardiovascular associada. Em outras situações, ele deve ser mantido, como é o caso de pacientes com doença cardiovascular, pacientes com stents medicados com menos de 12 meses de implantação e pacientes com stent metálico com menos de 1 mês de implantação. Se a reversão do efeito plaquetário for necessária, a ticlopidina deve ser interrompida 14 dias antes e o clopidogrel 7 dias. Não se deve interromper o uso dessas medicações em pacientes com stent medicado com menos de 12 meses do tempo de implantação. Quanto às pacientes que usam insulina, todas as pacientes devem interromper o uso das insulinas de curta ação no dia da cirurgia, insulina regular, por exemplo. E para evitar a cetoacidose nos pacientes com DM1, deve-se aplicar 1/3 ou metade da dose usual matinal da insulina intermediária ou lenta. Já para os pacientes com DM2, nós podemos suspender a insulina matinal ou aplicar metade da dose da insulina. O HGT deve ser feito a cada 4 horas e, caso seja necessário, nós podemos suplementar a insulina regular. Exames pré-operatórios. Quanto à avaliação hematológica. Em relação à avaliação hematológica, ela não é recomendada de forma indiscriminada. Não é recomendado que se peça hemograma para todos os pacientes no pré-operatório. Então, os fatores a serem considerados para a solicitação do exame são os que englobam situações em que é possível a existência de anemia, como nos extremos de idade, doença renal crônica, doença hepática, malignidade, sangramento vaginal intenso, história de anemia e distúrbios hematológicos, ou em cenários em que se prevê sangramento significativo, como na presença de aderências, endometriose e útero volumoso. Nós devemos lembrar que muitas pacientes são submetidas à cirurgia ginecológica por sangramento uterino anormal, e o conhecimento dos níveis de hemoglobina nesse grupo específico de pacientes é uma etapa muito importante durante a avaliação inicial. E se a hemoglobina vier alterada, ela deve ser corrigida antes da cirurgia. Avaliações de coagulação de rotina são muitas vezes desnecessárias, porque as coagulopatias hereditárias elas têm baixa prevalência na população geral. Além disso, o coagulograma ele tem pouco valor na previsão de sangramento em pacientes sem histórico de distúrbios hemorrágicos e raramente são anormais em pacientes de baixo risco. Então, o coagulograma pré-operatório de rotina ele não é recomendado, a menos que se tenha suspeita ou presença de distúrbio hemorrágico ou nos casos em que a paciente faz uso de anticoagulantes. A dosagem de eletrólitos é recomendada em pacientes com histórico que sugira a probabilidade de anormalidade, como é o caso de pacientes renais crônicas, ou que fazem uso de medicamentos que afetam o equilíbrio eletrolítico, como diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina. A solicitação da creatinina é recomendada para pacientes com doença renal,
se for provável a ocorrência de hipotensão durante a cirurgia ou quando se espera o uso de medicamentos nefrotóxicos. A avaliação de rotina da função tireoidiana pré-operatória também não é recomendada para pacientes sem históricos de doença tireoidiana. Já naquelas pacientes com disfunção da tireoide conhecida, o TSH ele deve ser solicitado. Pacientes com sinais ou sintomas de doença hepática ou com quadro de cirrose devem ser avaliados quanto à função hepática. A Associação Americana de Cardiologia defende que o eletrocardiograma ele é razoável para pacientes com doença arterial coronariana conhecida ou doença cardíaca estrutural, exceto quando essas pacientes forem submetidas a cirurgia de baixo risco, que não vai ter necessidade da solicitação. Também recomenda para pacientes com obesidade grau 3, com pelo menos um fator de risco para doença cardíaca coronariana, que seria diabetes, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, ou com baixa tolerância ao exercício. Quanto à radiografia de tórax, alguns fatores podem ser considerados, como tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca, infecção respiratória superior recente. Entretanto, essas não são indicações absolutas para a solicitação da radiografia de tórax. Para todas as mulheres em idade reprodutiva, com útero e sem esterilização, a gravidez ela deve ser excluída. Então, a solicitação do HCG qualitativo na urina, idealmente no dia da cirurgia, geralmente já é suficiente para excluir a gravidez. Agora, nós vamos falar sobre alguns grupos específicos. Vamos começar pelas obesas. Então, a obesidade ela está associada a várias comorbidades, como nós sabemos. Em conjunto com a síndrome metabólica, a obesidade coloca a paciente em maior risco de complicações no intra e no pós-operatório, como complicações da ferida, pneumonia, reintubação não planejada, tromboembolismo venoso. Além disso, as síndromes de hipoventilação, como a apneia do sono, são mais prevalentes nessas pacientes obesas. A consulta pré-operatória de anestesiologia ela é recomendada para pacientes obesas com história conhecida ou suspeita de apneia obstrutiva do sono e para aquelas com suspeita de vias aéreas difíceis. Mulheres diabéticas. Então, as mulheres diabéticas têm alto risco de complicações perioperatórias, incluindo insuficiência renal aguda, complicações neurológicas, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. E a hiperglicemia perioperatória está associada a um risco aumentado de infecções no sítio cirúrgico, tanto em pacientes diabéticas como em pacientes não diabéticas. A recomendação é que os níveis glicêmicos sejam mantidos menores que 200 mg por decilitro, independente da paciente ser ou não diabética. Para as pacientes com diagnóstico de diabetes, é recomendado então a dosagem de hemoglobina glicada dentro de 3 meses antes da cirurgia. As pacientes hipertensas devem continuar seus medicamentos antihipertensivos até o dia da cirurgia. Nas pacientes que usam diuréticos, nós devemos monitorizar os níveis de potássio, uma vez que a hipocalemia ela pode potencializar o efeito dos relaxantes musculares, que são utilizados na indução anestésica. A hipocalemia também pode aumentar o risco de arritmia cardíaca e aumentar o risco de ilho paralítico. Uma avaliação pré-operatória mais cuidadosa é recomendada para mulheres consideradas de alto risco, possivelmente incluindo um teste ergométrico e encaminhamento para avaliação cardiológica. E quais seriam os fatores de risco para complicações cardíacas graves? Então, história de infarto do miocárdio prévio, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, diabetes insulino-dependente, creatinina sérica superior a 2 mg por decilitro, a idade da paciente, o status funcional e a estratificação de risco pré-operatório. Uma dúvida muito comum é a validade dos exames. Então, quando é necessário ser solicitado os exames laboratoriais pré-operatórios, os testes normais obtidos no prazo de 4 meses, eles não precisam ser repetidos, a menos que haja uma mudança
no estado clínico da paciente. Já os resultados alterados, eles devem ser repetidos. Preparo da região cirúrgica. A preparação da pele tem o objetivo de diminuir a flora bacteriana presente na pele anteriormente à incisão cirúrgica. E isso pode ser feito por meio de um banho pré-operatório com sabão antimicrobiano à base de clorexidina e preparação da pele com clorexidina alcoólica antes da cirurgia. É importante orientar muito bem as pacientes a não realizar a tricotomia da área. A tricotomia aumenta a taxa de infecção de parede, especialmente se realizada com lâmina, devido às microlesões provocadas na pele, propiciando a invasão de bactérias já presentes. Com o objetivo de diminuir a taxa de infecção, as tricotomias devem ser realizadas momentos antes da cirurgia, isso se houver recomendação, se for necessário. O esvaziamento prévio da bexiga por micção espontânea é suficiente como um preparo para cirurgias de curta duração. No preparo de procedimentos de maior porte ou que envolvam a uretra, o cateterismo vesical de demora ele deve ser realizado na sala cirúrgica no momento da higiene da cavidade vaginal ou imediatamente após a colocação dos campos. O preparo intestinal é um procedimento que tem poucas indicações atualmente, ficando restrito à cirurgia em que é grande a possibilidade de um comprometimento ou dano ao intestino. Antibiótico profilaxia. Então, a profilaxia, ela funciona reforçando os mecanismos de defesa do tecido para promover uma restauração rápida das respostas imunológicas normais após o trauma da cirurgia. A profilaxia antibiótica, ela é melhor administrada dentro de 1 hora, 60 minutos antes do início da cirurgia, para que se garanta níveis séricos e teciduais adequados antes da possível inoculação bacteriana com a incisão da pele. Para cirurgias ginecológicas, as cefalosporinas são uma boa opção para profilaxia e a dose recomendada é a cefazolina, 1 ou 2 gramas intravenosa, sendo que para pacientes obesas com peso superior a 120 kg, a dose recomendada é 3 gramas. Doses adicionais devem ser fornecidas quando a cirurgia se aproxima de 4 horas ou se a perda de sangue for superior a 1.500 ml. É recomendada uma cobertura anaeróbica adicional se houver abordagem intestinal durante a cirurgia. Nós sabemos que a desnutrição no pré-operatório e os níveis séricos de albumina, eles estão associados ao aumento da mortalidade. E a melhoria da nutrição por 7 a 14 dias antes da cirurgia melhora e muito os resultados. A Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo define, então, deficiência nutricional grave quando a perda de peso maior que 10 a 15% nos últimos 6 meses, IMC menor que 18,5 ou albumina menor do que 30. O jejum pré-anestésico ele tem como objetivo minimizar o risco de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico. As recomendações sobre o período de jejum da Sociedade Americana de Anestesiologia são ingestão de líquidos claros até 2 horas antes da cirurgia, refeição leve até 6 horas e refeição livre até 8 horas. Agora nós vamos falar sobre as rotinas pós-operatórias. Bom, um estado nutricional adequado no pós-operatório, ele promove melhor recuperação da atividade intestinal e redução do tempo de internação. Então, os líquidos claros, eles podem ser oferecidos 2 horas após a cirurgia se a paciente estiver acordada, estiver alerta e for capaz de engolir. Já recomenda-se uma dieta regular nas primeiras 24 horas após a cirurgia. A composição exata de uma dieta pós-operatória ainda não é consenso. No entanto, nós sabemos que uma dieta rica em proteínas no pós-operatório pode reduzir a taxa de complicação. Então, atualmente, a recomendação é de 2 gramas de proteína por quilo por dia e 25 a 30 quilocalorias quilo dia. O planejamento da analgesia pós-operatória é uma parte importante da recuperação
e deve considerar necessidades individuais da paciente, a sua idade, a presença de comorbidades, o tipo de cirurgia realizada, a resposta prévia a analgésicos e a presença de contraindicações. O adequado manejo da dor no período pós-operatório, ele vai proporcionar conforto à paciente, mobilização precoce, redução do tempo de hospitalização e dos custos hospitalares. Então, nós temos a analgesia por catéter peridural, que é uma modalidade indicada no pós-operatório de cirurgias de grande e médio porte e pode ser mantida por até 72 horas. Já no pós-operatório das cirurgias de menor porte e na ausência de outros recursos, a analgesia intermitente é a modalidade mais utilizada. A prescrição de medicamentos analgésicos ela deve ser preferencialmente por via intravenosa, com intervalos fixos, respeitando a meia-vida dos agentes. A associação de agentes analgésicos de diferentes grupos farmacológicos é claramente vantajosa. Como falado, a analgesia pós-operatória, quando nós formos prescrever essa analgesia, nós devemos considerar alguns fatores, e um deles é o tipo de cirurgia realizada. Então, nesse quadro, nós temos uma previsão da intensidade de dor em procedimentos ginecológicos. Então, dor de alta intensidade geralmente ocorre em cirurgias convencionais do abdômen superior, incisão do tipo lombotomia, dor de moderada intensidade em cesariana, histerectomia abdominal, dor de baixa intensidade, procedimentos videolaparoscópicos, cirurgias superficiais de mama, parto com episiotomia, procedimentos cirúrgicos superficiais, histerectomia e cirurgias vaginais. Nesse quadro, nós temos uma sugestão de esquema analgésico para o manejo da dor no pós-operatório em pacientes que não estejam em uso de catéter peridural. Então, por exemplo, no pós-operatório de procedimentos associados à dor de alta intensidade, nas primeiras 48 horas, nós podemos fazer a associação da morfina intravenosa com a dipirona intravenosa e o tenoxicam intravenoso. Após 48 horas, se houver uma resposta adequada à analgesia e se a via oral for liberada, nós podemos substituir pela codeína associada ao paracetamol, em associação ou não com ibuprofeno, usando o medicamento de resgate, que aqui no caso seria a morfina. E aí a tabela do quadro traz as sugestões também para cirurgias para dor de moderada intensidade e para procedimentos associados à dor de leve intensidade, que aqui ele traz, se a via oral for liberada, a sugestão do paracetamol, associado ou não ao ibuprofeno, com medicamento de resgate. Quanto à tromboprofilaxia, o risco de tromboembolismo venoso no pós-operatório deve ser avaliado antes da cirurgia e a paciente ela deve ser classificada de acordo com esse risco. O modelo de classificação mais utilizado é o modelo de avaliação de risco Caprini. O score de Caprini, com base em uma variedade de fatores de riscos diferentes, ele determina a categoria do risco para tromboembolismo venoso. Então, ele classifica como risco muito baixo, baixo, moderado ou alto. As recomendações para tromboprofilaxia perioperatória são baseadas nessas 4 categorias de risco, mas elas podem ser modificadas com base no risco de hemorragia perioperatória. Cada fator de risco, como nós vemos aqui na tabela, possui uma pontuação e essa pontuação ela deve ser somada. A maioria dos pacientes de cirurgia ginecológica se enquadra na categoria de risco moderado e pacientes com câncer ginecológico estão em um grupo de maior risco. Quanto à duração da profilaxia, na maioria dos casos ela é feita até que a paciente se torne totalmente ambulatorial ou até a alta hospitalar. Então, com base na categoria de risco, nós temos as recomendações. Paciente com risco muito baixo, a recomendação é deambulação precoce e frequente. Paciente com risco baixo, a recomendação é profilaxia mecânica, de preferência com compressão pneumática intermitente. Risco moderado. Se baixo risco de sangramento,
Recomendado é heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada em baixa dose ou profilaxia mecânica. Se há alto risco de sangramento, profilaxia mecânica, dando preferência à compressão pneumática intermitente. Em pacientes de alto risco, a recomendação é métodos farmacológicos associados a métodos mecânicos. E nós devemos considerar a profilaxia farmacológica de duração prolongada por 4 semanas. O artigo escolhido ele foi publicado em 2020 e ele fala do efeito da antisepsia cirúrgica da pele em infecções do sítio cirúrgico em pacientes submetidas à cirurgia laparoscópica ginecológica. É um ensaio clínico randomizado duplo cego. As cirurgias ginecológicas laparoscópicas são um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em todo o mundo. Existem evidências limitadas sobre as taxas de infecção no local cirúrgico em pacientes submetidos à laparoscopia ginecológica. O objetivo do estudo foi comparar as taxas de infecção, infecções incisionais, infecções de órgãos ou espaços e qualquer tipo de infecção no local cirúrgico entre pacientes submetidas à laparoscopia ginecológica que receberam um de 3 tipos de solução de preparação da pele. Foi um ensaio clínico randomizado duplo cego, que foi realizado entre 28 de fevereiro de 2017 e 26 de novembro de 2018. Um total de 661 pacientes com 18 anos ou mais, submetidas a uma laparoscopia letiva para tratamento de distúrbios ginecológicos não malignos, que foram aleatoriamente atribuídas a uma razão de 1 para 1 para 1, para ter sua pele limpa antes da cirurgia com clorexidina alcoólica, ou iodopovidona alcoólica ou iodopovidona aquosa. A análise estatística foi realizada de 28 de fevereiro de 2017 a 26 de novembro de 2018. Das 661 pacientes, 640 foram examinados após a cirurgia por um médico no local do estudo e foram incluídas na análise. A taxa global de infecção incisional foi de 10,2%. A taxa de infecção por órgãos ou espaço foi de 6,6% e a taxa de qualquer infecção no local cirúrgico foi 16,3%. A razão de chances para infecção incisional por clorexidina alcoólica versus iodopovidona aquosa foi de 1,13. Para a clorexidina alcoólica versus iodopovidona alcoólica foi 1,34. E para a iodopovidona aquosa versus iodopovidona alcoólica foi de 1,19. A conclusão foi que as infecções no local cirúrgico foram mais comuns do que o esperado entre os pacientes submetidos à laparoscopia ginecológica. Nenhuma solução de preparação da pele proporcionou uma vantagem em comparação com as outras soluções na redução das taxas de infecção. Essas são as referências. Muito obrigada.